Desde os tempos antigos, a história da humanidade é tecida com os fios de propósitos divinos. Deus, em sua soberania, escolheu homens e mulheres para missões extraordinárias. Entre esses escolhidos, um nome brilha com uma luz única, uma voz que ecoa através dos séculos: João Batista. Ele foi o homem enviado por Deus, o profeta destinado a preparar o caminho do Salvador. Como está escrito no Evangelho de João, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. A jornada de João começa de forma milagrosa, antes mesmo de ele nascer. Seus pais, o sacerdote Zacarias e sua esposa Isabel, já eram idosos e não podiam ter filhos. Para o mundo, a esperança havia se esgotado, mas para Deus era o cenário perfeito para um milagre. Um dia, enquanto Zacarias cumpria seus deveres no templo, o anjo Gabriel lhe apareceu, trazendo uma promessa que mudaria tudo. Não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Zacarias, pego de surpresa, duvidou da promessa. Como poderia um homem de idade avançada e uma mulher estéril conceber um filho? Por causa de sua incredulidade, ele ficou mudo, um silêncio que só seria quebrado pelo cumprimento da palavra de Deus. Quando o bebê finalmente nasceu, e contra todas as expectativas, seus pais confirmaram que seu nome seria João, a voz de Zacarias retornou. Cheio do Espírito Santo, ele profetizou sobre o destino de seu filho, dizendo: "E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos." A promessa estava se cumprindo. Ainda jovem, João se retirou para o deserto. Longe do conforto e das distrações do mundo, ele vivia uma vida de completa simplicidade e consagração. Vestia-se com uma túnica rústica de pelos de camelo, amarrada por um cinto de couro, e seu alimento era o que a natureza selvagem oferecia: gafanhotos e mel silvestre. Nesse ambiente árido, sob o sol escaldante e as noites frias, João não estava sozinho. Ali, no silêncio do deserto, o Espírito Santo o moldava, fortalecendo seu caráter e preparando seu coração para a missão monumental que o aguardava: ser a voz que anunciaria a chegada do Messias. Quando chegou o tempo determinado por Deus, aquela voz, forjada na solidão e na comunhão com o Criador, finalmente ecoou. João começou a pregar nas margens do Rio Jordão, no deserto da Judéia. Sua mensagem era direta, poderosa e urgente: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. As pessoas vinham de toda parte, de Jerusalém e de toda a Judéia, atraídas pela força de suas palavras. Elas se reuniam para ouvi-lo, confessavam seus pecados e eram batizadas por ele nas águas do Jordão, em um símbolo público de arrependimento e purificação. João não tinha medo de ninguém. Sua mensagem não era adocicada para agradar. Ele confrontava a hipocrisia e o pecado onde quer que os encontrasse, sem se importar com status ou poder. Quando os líderes religiosos, os fariseus e saduceus, vieram para observar seu batismo, ele os repreendeu duramente, dizendo: "Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura?" Ele os desafiava a produzir frutos dignos de arrependimento, mostrando que a verdadeira fé não está em rituais vazios, mas em uma transformação genuína do coração. E então, o clímax de sua missão chegou. O momento para o qual toda a sua vida havia sido uma preparação. Jesus, o Cordeiro de Deus, veio até o Rio Jordão para ser batizado por ele. Diante do Messias, a humildade de João se manifestou plenamente. Ele reconheceu sua própria pequenez em comparação com a grandeza de Cristo e disse: "Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim?" Ele entendia que não era digno nem de desamarrar as sandálias daquele que estava diante dele. Mas Jesus,
Com serenidade e autoridade respondeu: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Naquele ato, Jesus se identificou com a humanidade pecadora, embora ele mesmo não tivesse pecado. João obedeceu. E quando Jesus saiu da água, os céus se abriram, o Espírito de Deus desceu como uma pomba sobre ele e uma voz poderosa trovejou dos céus, a voz do próprio Pai, declarando: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Naquele instante, a missão de João Batista atingiu seu ápice. O Messias fora revelado e o caminho estava preparado. Mesmo sendo o profeta aclamado pelas multidões, João nunca buscou a glória para si mesmo. Seu foco sempre esteve em apontar para Cristo. Quando seus próprios discípulos, preocupados, notaram que mais pessoas estavam seguindo Jesus do que a ele, a resposta de João foi uma das maiores lições de humildade de toda a Bíblia. Ele disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua. João compreendia perfeitamente seu papel. Ele era a voz, não a palavra. Era o amigo do noivo, que se alegra ao ouvir a voz do noivo. Sua alegria estava completa, pois o Salvador finalmente estava entre o povo. A coragem de João em falar a verdade, no entanto, teve um alto preço. Ele não hesitou em denunciar o pecado do rei Herodes, que havia tomado Herodias, a esposa de seu próprio irmão. Por essa ousadia, João foi preso, lançado numa masmorra fria. Sua voz pública foi silenciada, mas sua fidelidade a Deus permaneceu inabalável. No fim, por um capricho cruel e uma promessa impensada de Herodes, João foi decapitado. Ele morreu como um mártir, fiel à sua missão até o último suspiro. Sua vida foi um testemunho de que a verdade vale mais do que a própria vida. João Batista foi o último e o maior dos profetas do Antigo Testamento, a ponte entre a antiga e a nova aliança. Ele foi o primeiro a reconhecer e apresentar o Messias em pessoa. O próprio Jesus disse sobre ele: em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não apareceu outro maior do que João Batista. Sua vida de coragem, fé inabalável e humildade profunda continua a nos inspirar e desafiar até hoje. Assim como João preparou o caminho para a primeira vinda de Jesus, cada um de nós é chamado a preparar o caminho em nossos próprios corações para recebê-lo todos os dias. Que a nossa vida também possa ser uma voz que clama no deserto deste mundo, não com nossas próprias palavras, mas apontando para Ele e proclamando a mensagem eterna: endireitai o caminho do Senhor. Muito obrigado por nos acompanhar nesta jornada pela vida de João Batista. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém e se inscreva no canal para mais reflexões como esta. Fique com Deus e até a próxima.